O ano era 1979. Pela primeira vez, aquela menina estava entrando em uma capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Junto com uma amiguinha que era membro, ela vê e assiste pela primeira vez um batismo. Fica encantada. Então, começa a sonhar com um dia que seria o seu batismo. Ela começa a frequentar a primária, se torna então uma garota feliz e aprende as escrituras, começa a aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E somente 4 anos depois, quando ela já faz parte das moças, ela é batizada. Isso aconteceu em abril de 1983. Finalmente, ela entrou nas águas do batismo. Ela fez seminário, e aí o Senhor, sozinha na igreja, assim como Cristo, ela crescia de graça em graça. E perante Deus, perante os homens, e a evolução ia acontecendo. E os sonhos dessa menina, que conheceu a igreja aos 8 anos de idade, começaram a se tornarem reais. Então, fazer um curso técnico, na época ela fez magistério, começou a dar aula. E aí então veio um dos primeiros desafios: fazer ou não uma missão. E então, em janeiro de 93, ela foi chamada para a missão Brasil-Rio de Janeiro. Os desafios continuavam, e então, pela primeira vez, ela foi desafiada por uma pessoa que não era membro da igreja a testificar como ela sabia que aquelas coisas que ela estava ensinando eram verdades. Ela parou, pensou, e aí ela respondeu para a pesquisadora que, do mesmo jeito que ela estava lançando o desafio, um dia lançaram o desafio para ela. E ela sentiu naquele dia um ardor tão forte em seu peito. Sentiu a luz do Evangelho testificar que esta era a Igreja do Salvador, que Joseph Smith tinha visto Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Mas, como nem tudo são flores, um belo de um dia, em uma reunião com o presidente de missão e a esposa dele, a esposa do presidente disse, com todas as letras: sinto dizer que um dia muitos de vocês não estarão aqui. Aquela jovem achou aquilo um absurdo. Como que uma esposa de um presidente de missão dizia para um grupo de missionários firmes, fiéis, dedicados, que eles não estariam ali? Ela ficou indignada por muito tempo. Então, em julho de 94, época da Copa, ela volta para casa, e aí um desafio atrás do outro. Sua família não era membro, então ela continuava indo para a igreja sozinha. Seus amigos ou estavam casados ou estavam namorando. E aí ela se sentiu totalmente perdida.
Então, ela reencontrou um namorado e em menos de 6 meses que ela havia voltado de missão, ela marca o casamento com esse jovem não membro e se casa. Na esperança que esse rapaz um dia fosse para a igreja. Ela tem 2 filhos lindos que não fazem parte do convênio. 10 anos se passam. Ela não vai na igreja. Ela fica afastada. Porque, apesar dos sonhos dela, né, as decisões, as escolhas dela levaram ela a isso. Então, um belo de um dia, né, sem mais nem menos, todos aqueles sonhos que ela tinha deixado de lado, por um capricho do destino, digamos assim, né, seu casamento se acaba sem mais nem menos. Então, todos esses 10 anos ela estava sempre, passava em frente da capela, via, né, a capela e não podia entrar. Então, assim que o casamento dela se acaba, ela volta correndo para a igreja. E os membros a recebem de braços abertos. O Senhor a recebe de braços abertos. Seu bispo, seus líderes, né, fazem festa. Então, e ela tem, na época, então, 2 filhos pequenos. Um tinha 10 e o outro tinha 7 anos. E aqueles meninos davam trabalho para ela. Eles queriam correr pela capela, queriam subir no púlpito, não paravam 1 minuto. E aí, ela sozinha, olhava e via os filhos das outras colegas ali, sentados, quietinhos. Na época, ela achou que ela estava fazendo tudo errado. E aí, mais uma vez, ela, observando os outros, preocupada com os outros, novamente, depois de ter voltado, né, por 1 ano e meio, ela se afasta de novo. E aí ela vai, como ela passou a adolescência, a idade adulta, né, na igreja, então assim, ela vai aproveitar as coisas do mundo. E essa jovem, então, assim, se diverte, né, mas aquele sentimento de ter um testemunho, né, de fazer as coisas do Senhor ainda ardia no seu peito. Porque as lições que aquela menininha de 8 anos aprendeu estavam cravadas em sua alma e em seu coração. Então, ela, decidida, né, a voltar para a igreja, então ela estava namorando e fala para o namorado: olha, eu quero casar porque eu quero voltar para a igreja, não quero mais viver essa vida. Ele era um membro inativo, né? E ele concorda. E aí então, né, eles se casam, mas mesmo eles se casando, eles não voltam para a igreja de imediato. Até que, num belo domingo, em fevereiro de 2013, ela acorda com uma voz forte: volta que eu te ajudo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. De lá para cá o Senhor nunca me desamparou.
Na época, né, meu esposo tinha concordado em voltar, né? Mas assim, eu voltei, as pessoas estavam de braços abertos, o Evangelho continuava firme em meu coração, né? Mas o meu companheiro na época acabou que, depois de alguns anos, né, continuou sentado dos últimos dias, né, não quis seguir. E aí nosso casamento se acabou, mas eu decidi. Quando eu voltei, quando eu escutei o Senhor dizer para mim, volta que eu te ajudo, eu decidi que eu estaria na igreja por causa de Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Salvador. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. E Ele, não importa o que a gente faça, Ele sempre vai nos amparar. Ele sempre vai estar disposto a nos receber de braços abertos. Pois, se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, as coisas do Evangelho de Jesus Cristo irão acontecer e não importa. Não importa o que falem, não importa se de repente você está a 100 quilômetros de uma igreja com a sua família e você dizer que vai na capela mais próxima dali a 1 hora, mesmo assim. E aí fala, poxa, mas você está viajando? Não importa a distância. Se nós estivermos decididos, se nós confiarmos no Senhor, Ele vai sempre nos amparar. Porque o Senhor, Ele dá fraqueza aos homens, para que eles se tornem fortes. Ele nos dá desafios. Não porque Ele é um pai bravo, um pai rancoroso. Ele nos dá desafios para que nós cresçamos. E então, aquela jovem, né, teve um hino das moças que a marcou muito. E que nos mostra, né, a importância de nós fazermos as coisas de acordo com o que o Senhor nos pede. A importância de nós fazermos convênios, de nós decidirmos frequentar o templo, sermos selados. Farei convênios sagrados e os guardarei. Do sacerdócio, essa bênção eu receberei. Viverei de modo a receber a exaltação, aumentando o testemunho sempre mais. Eu tenho fé, sou filha de pais celestes, divina sou por natureza herança. O Santo Espírito revela meus dons, minha missão. Vou buscar conhecimento, crescer e aprender. Eu sei que um dia pelo bem ou mal que praticar, por tudo que escolher, a minha integridade eu posso demonstrar, se boas obras praticar.
e o reino edificar. Eu tenho fé. Sou filha de pais celestes. Divina sou, por natureza e herança. E depois que Deus provar-me, face a face o verei. Mas hoje eu ando pela fé. Sim. Eu ando pela fé. Reencontrar o Salvador é possível. Não importa aonde estejamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.